Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num período que, por 45 anos, deixou o mundo inteiro no limite. A gente está falando da Guerra Fria, claro, uma época de espionagem, de uma corrida tecnológica maluca e, acima de tudo, daquele medo constante de aniquilação nuclear. E a grande pergunta que fica é: como é que pode, os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que lutaram juntos contra um inimigo comum, de repente se tornaram os maiores rivais que o mundo já viu? É isso que a gente vai tentar entender agora. Ok, então para começar, a gente precisa voltar lá para 1945. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar e o mundo era um lugar completamente diferente. Olha só o cenário. Mais de 60 milhões de mortos. A Europa estava em ruínas, literalmente. Cidades, indústrias, tudo destruído. Potências tradicionais como a Grã-Bretanha e a França, mesmo estando do lado vencedor, estavam esgotadas. E nesse vácuo de poder, quem surge? Duas novas superpotências. De um lado, os Estados Unidos, com sua economia a todo vapor, intocada pela guerra em seu território. Do outro, a União Soviética, com um poder militar gigantesco, ocupando todo o leste europeu. E aqui está o X da questão. Não era só uma briga por território, era uma briga de ideias, de sistemas. De um lado, os Estados Unidos, com o capitalismo e a democracia liberal querendo conter o avanço do socialismo. Do outro, a União Soviética, com o socialismo e o Partido Único, apoiando movimentos que eles chamavam de anti-imperialistas. Cada um viu o outro como uma ameaça mortal ao seu jeito de viver, sabe? E essa frase do Winston Churchill, de 1946, é perfeita. Uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Ele resumiu tudo ali. Ainda não era um muro de verdade, de concreto, mas a divisão já estava lá, bem clara. Uma linha imaginária cortando a Europa em duas. O Ocidente capitalista de um lado e o Leste comunista do outro. E essa divisão, que era só uma ideia, rapidinho virou algo bem concreto. Cada lado começou a puxar a sardinha para o seu lado, a montar seu time. Os Estados Unidos vieram com a doutrina Truman, prometendo defender os povos livres, e com o Plano Marshall injetando uma grana pesada para reconstruir a Europa Ocidental. A União Soviética, claro, não ficou parada. Respondeu com a doutrina Jordanovs e o Comecon para fortalecer o seu bloco. E na parte militar, a mesma coisa. Os Estados Unidos e seus aliados criaram a OTAN, e em resposta, a URSS e a URSS e os seus criaram o Pacto de Varsóvia. Pronto, o tabuleiro estava montado com dois exércitos gigantes se encarando. E aí a coisa começa a ficar realmente tensa. A gente entra agora na fase mais perigosa da Guerra Fria, dos anos 50 aos 70, quando a rivalidade vira uma corrida tecnológica e o mundo inteiro ficou à beira de um colapso. Lembra que os Estados Unidos eram os únicos com a bomba atômica no final da Segunda Guerra? Pois é, isso acabou em 1949, quando os soviéticos testaram a deles. E aí nasceu uma doutrina com um nome bem sugestivo, MAD, ou Destruição Mútua Assegurada. A lógica era bizarra, mas funcionou. Era basicamente assim: se você me atacar com armas nucleares, eu vou te atacar de volta com tudo que eu tenho. Nós dois seremos completamente aniquilados. Esse medo, esse terror de um apocalipse nuclear foi o que, paradoxalmente, impediu uma guerra direta entre eles. Mas a disputa não era só sobre quem tinha a bomba mais potente. Ela foi para o espaço. A corrida espacial era pura demonstração de poder tecnológico. E quem saiu na frente foram os soviéticos. Em 57, lançaram o Sputnik, o primeiro satélite. Em 61, mandaram Yuri Gagarin, o primeiro ser humano para o espaço. Foi um baque para os americanos. A resposta deles? Uma promessa ousadíssima: levar um homem à Lua. E em 1969, Neil Armstrong deu aquele pequeno passo para um homem. Mas essa lógica da destruição mútua, ela quase falhou. Teve um momento específico, em que o mundo inteiro prendeu a respiração, esperando o pior. 13. Esse foi o número de dias. 13 dias, em outubro de 1962, que mudaram tudo. Foi a crise dos mísseis de Cuba. Os americanos descobriram que os soviéticos estavam instalando mísseis nucleares ali do lado da casa deles. Por 13 dias, o mundo esteve mais perto do que nunca de uma guerra nuclear total. Se eles não podiam lutar diretamente um contra o outro por causa do medo nuclear, como é que a guerra acontecia? Simples. Eles transformaram o resto do mundo num gigantesco tabuleiro de xadrez. Eram as chamadas guerras por procuração, onde cada superpotência financiava e armava um lado diferente em conflitos locais. A primeira grande guerra nesse tabuleiro foi na Coreia, lá nos anos 50. O norte, comunista apoiado pelos soviéticos e chineses, invadiu o sul. Os Estados Unidos e seus aliados entraram para defender o sul. O resultado? Uma guerra terrível, milhões de mortos e um empate. A Coreia continua dividida exatamente na mesma linha até hoje.
Depois veio o Vietnã, uma guerra muito mais longa e que causou uma divisão profunda. Os Estados Unidos se meteram de cabeça para impedir que o país se tornasse comunista. E pela primeira vez, a guerra entrava na casa das pessoas pela TV todas as noites. As imagens eram chocantes, e isso gerou um movimento anti-guerra gigantesco dentro dos próprios Estados Unidos, que rachou o país. E se engana quem pensa que só os americanos se deram mal. A União Soviética teve o seu próprio Vietnã, o Afeganistão. Eles invadiram o país em 79 para apoiar um governo comunista e acabaram presos lá por 10 anos, lutando contra guerrilheiros que, adivinha só, eram financiados pelos Estados Unidos. Essa guerra foi um sangramento de recursos e de moral para os soviéticos. E essa guerra no Afeganistão, junto com outros problemas, nos leva direto para o ato final. Como é que uma disputa que parecia eterna, de repente acaba? A chave para entender isso está dentro da própria União Soviética. Dá uma olhada nisso. Nos anos 80, a situação econômica da União Soviética era desesperadora. O crescimento econômico estava praticamente parado. Enquanto isso, os gastos militares eram absurdamente altos para manter a corrida armamentista com os Estados Unidos. Some a isso o custo gigantesco da guerra no Afeganistão. A conta simplesmente não fechava mais. O sistema estava prestes a quebrar. E aí que entra em cena uma figura-chave, Mikhail Gorbachev. Ele chega ao poder e percebe que precisa fazer alguma coisa radical para salvar o país. E ele lança duas grandes reformas, a Glasnost, que significa transparência, permitindo mais liberdade de expressão, e a Perestroika, ou reestruturação, que tentava consertar a economia. A ironia é que a intenção dele era salvar o socialismo soviético, mas ao abrir a tampa da panela de pressão, ele acabou acelerando o colapso de tudo. E o símbolo máximo de que tudo estava mudando, o momento que o mundo assistiu de queixo caído, foi a queda do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989. Não foi um político que mandou derrubar, foi o povo, uma onda de gente que simplesmente foi para lá e o muro caiu. Aquela imagem de pessoas comemorando em cima do muro virou o retrato do fim da Guerra Fria. Depois do muro, foi um efeito dominó. Os países do leste europeu, um por um, derrubaram seus governos comunistas. Lá dentro da União Soviética, a linha dura ainda tentou um golpe em 91 para frear as mudanças, mas não deu certo. E aí, as repúblicas que formavam a URS começaram a pular fora do barco, declarando independência. Até que, no Natal de 1991, aconteceu o que parecia impossível. A bandeira vermelha, com a foice e o martelo, foi baixada do Kremlin pela última vez. A União Soviética oficialmente deixou de existir. A Guerra Fria tinha acabado. Na época, muita gente achou que era o fim da história, sabe? A vitória definitiva da democracia liberal. Mas como a gente viu, o mundo que veio depois não foi tão simples assim. E a pergunta que fica para a gente pensar é, será que foi mesmo o fim? Ou foi só o começo de um capítulo totalmente novo? E mais importante, como é que o legado dessa rivalidade toda ainda ecoa nos conflitos e nas alianças que a gente vê no mundo hoje?